Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e essa aqui é a minha amiga Jusceli. E nós estamos aqui na Casa de Honra para conversar sobre um assunto muito interessante que se chama Quando a Fé Desafia a Razão. E essa história incrível a gente vai contar a partir da experiência que Noé teve. E a fé, ela pode nos ajudar a nos conectar com um desconhecido muito além do que as nossas limitações permitem. A fé nos ajuda a entender os nossos traumas, a superar as nossas dúvidas, os nossos medos, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Hoje, nesse episódio que tem por tema Quando a Fé Desafia a Razão, nós vamos aprender com Noé. Noé, um personagem bíblico, um homem que a sua história é bastante conhecida, mesmo para as pessoas que não frequentam uma igreja, eles não leitores da Bíblia, quase toda criança conhece a história da Arca de Noé. E hoje nós vamos meditar sobre a fé de Noé, além das circunstâncias, apesar das circunstâncias, acima de toda e qualquer circunstância contrária, né, Paty? É verdade. E Noé, ele vivia num mundo em que a relação entre a humanidade e Deus estava muito, como é que eu posso dizer, Ju? Muito deteriorada pelo pecado, exatamente. Destruída verdadeiramente. Prejudicada. Prejudicada. As pessoas, elas seguiam os desejos da carne. E Deus, ele conseguiu identificar que a maldade tomou conta de todas aquelas pessoas, né? Em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má. Então, Deus decidiu trazer um dilúvio para purificar a terra novamente. E ele escolheu Noé, uma pessoa que era justa, íntegra, era um servo fiel, temente a Deus, para uma missão, né? Uma tarefa extraordinária. Extraordinária. Interessante é que essa maldade, a Bíblia diz que chegava às narinas do Senhor e ele olhou para a terra e viu somente um homem. Diante de milhares de pessoas, uma pessoa se destacava. Um homem era justo, um homem era digno de ser escolhido por Deus, porque a princípio Deus pensou, vou destruir todos. Depois ele voltou, pensou, refletiu, viu Noé. E aí é muito interessante a fé de Noé. Pensa, Patrícia, nossos seguidores, vamos visualizar um tempo onde nunca tinha chovido. A Bíblia fala que não existia chuva naquela época. E quando Deus fala para Noé que vai mandar uma forte chuva, um dilúvio, para destruir toda a humanidade, e que Noé deveria construir um refúgio, uma arca, para ele e para alguns animais, Noé, ele nem sabia o que era chuva. Ele acreditou. Sim. Ele decidiu seguir, ouvir a palavra de Deus e obedecer. E durante anos ele trabalhou numa construção de uma magnitude que ninguém podia imaginar, né? A construção da arca durou muitos anos, né? A Bíblia não conta exatamente o tempo, mas a gente faz um cálculo aí, né, de mais de 80, cerca de 80, né? 80, 70 anos. E ele seguiu ali toda a instrução que Deus deu a ele, né? Ele foi obediente e ele foi aprendendo com Deus, porque na verdade ele era um lavrador. Ele era um lavrador. E para construir a arca era necessário ter um conhecimento de engenharia, de carpintaria. Então, em Gênesis, capítulo 6, versículo 14, a gente identifica que Deus deu todos os detalhes, né, Ju? Todas as instruções. Isso. Ele falou qual era o tipo de madeira, a metragem, as medidas. Isso. Quantos deviam ser os compartimentos. Ele ensinou a como impermeabilizar por dentro e por fora aquela arca. Sim. Então, assim, ele teve muito trabalho aí. Mas ele fez tudo baseado nas orientações do nosso Deus. É interessante a gente pensar, porque eu fico imaginando
todos os confrontos que Noé teve, toda a incredulidade que o cercou, toda a zombaria, né, que ele deve ter vivido. Por quê? Uma pessoa que não era um marceneiro, né, não era um navegador, nem existia navegador naquela época, ninguém navegava. E ele começa a dizer que vai haver chuva. Imagina, gente, que ninguém sabia nem o que era chuva. E que Deus ia destruir a terra com águas caindo do céu. Abrir as comportas, né? Abrir e inundar toda a terra a ponto de destruir tudo. Imagina como as pessoas não apontaram para Noé. Será que ele não foi chamado de maluco? Será que ele não foi chamado de teimoso? Será que ele não foi tido por louco? E Noé resistiu a toda a zombaria. Apesar disso, Noé decidiu. Quantas vezes isso não acontece conosco, Patrícia? Verdade. Quando decidimos ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor por algum chamado, alguma missão que o Senhor nos dá. E aí o mundo diz que a gente, enfim, que a gente não vai conseguir, né? As pessoas se baseiam muito nas provas, nas evidências, se prendem à estatística, à lógica, à ciência, né? São apegadas ali à razão e esquecem que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Com ele não há barreiras, não há impedimento, não há o impossível. Para ele tudo é possível. E Noé, ele acreditou nisso verdadeiramente e confiou em Deus. E assim como Noé, a gente vê e conhece, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo conhece alguma história que a ciência não explica, que os médicos não conseguem resposta, algum milagre, alguma situação que as coisas se resolveram, que as coisas aconteceram de forma sobrenatural. Então, Noé nos encoraja. Noé foi uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Mas hoje, recentemente, a gente vai olhar para o lado e vai ver os milagres do Senhor. E o Senhor desafiando a ciência a todo tempo. Um exemplo disso é o testemunho daquele jogador, o Neto. O jogador. Isso, ele é o jogador da Chapecoense. O testemunho dele está na internet, ele tem divulgado por aí a experiência que ele viveu com Deus, aonde, em meio a circunstâncias totalmente adversas, aonde a morte era uma certeza aos olhos humanos, ele clamou ao Senhor com fé e ele foi guardado. O Senhor guardou a vida dele milagrosamente, não só durante o acidente, como depois na recuperação dele, que foi um milagre tremendo, né, Patrícia? Sim, e o detalhe dessa história é que ele conta que ele teve um presságio, que ele pressentiu que aquele acidente iria acontecer. E um dia anterior, ele sonhou. Ele sonhou que via o avião em destroços e que desse avião em destroços saíam pessoas iluminadas, né? E que ele deveria chamar por socorro, deveria pedir socorro. E quando ele viveu isso na realidade, foi o que ele fez. Quando ele se conscientizou de que ele se tornara vítima com as outras pessoas, naquela situação, ele olhou para que ele podia dar o socorro, o livramento. Ele pediu socorro a quem é um socorro presente, Deus. Sim. E é muito interessante, Pátia, me veio à mente agora. Noé não sabia como era um dilúvio, Noé não sabia o que era uma chuva, mas Noé sabia que Deus tinha falado algo para ele que iria acontecer. Deus, ele não nos deixa ser pegos de surpresa. Eu não sei se você nesse momento está pensando em alguma situação que você já passou e que Deus te avisou antes, de alguma forma. A gente chama de pressentimento, Sim. presságio, Sim. sonho, eu não sei. Revelação, eu sei que Deus avisou a Noé tudo o que ia acontecer. E ele nos avisa também. Ele avisou o Neto. E no momento certo, ele se lembrou e ele falou, é o momento de pedir socorro. E ele sobreviveu. E conosco não é diferente. Não é diferente, porque o Neto ele já tinha essa intimidade com Deus. Ele já o guardava no seu coração. Ele tinha sua fé, né? Ele era um cristão já bem
experiente, né? Mas quando a gente se coloca em situações adversas, até isso é posto à prova, a nossa convicção, né? Mas ele insistiu e ele conseguiu superar o trauma, ele conseguiu se recuperar baseado na sua força e na sua fé. Como isso é importante, né, Ju? Como Deus, ele dá milagre para outras, essa experiência, para outras pessoas saberem que ele, Deus, e que ele continua o mesmo desde sempre. E assim como Noé nos ensinou sobre essa fé acima de qualquer circunstância, acima do que os olhos conseguem ver, Neto também nos ensina, e tantos outros milagres que nós podemos ver ou viver com o Senhor. A Bíblia em Hebreus fala, né, Patrícia? Sim, fala. Diz o seguinte, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então Noé confiou nas promessas de Deus, assim como Neto, assim como tantos outros, né? E apesar de nunca ter vivido aquela circunstância, de nunca ter conhecido a chuva, né? Porque o Neto, ele certamente já viu algum acidente, né? De avião, já ouviu falar, mas Noé não. Noé não tinha ideia de como isso aconteceria. E ele acreditou, e ele confiou. É porque, assim como o Paulo falou na carta aos Hebreus, ele também nos ensina, na sua segunda carta aos Coríntios, que nós, uma vez que experimentamos esse relacionamento com Deus, não andamos mais por vistas. Está escrito na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, desta forma: porque andamos por fé, não por vista. A fé nos permite ver além das circunstâncias e confiar em Deus. Deus está trabalhando a nosso favor. Nós não andamos mais por aquilo que vemos, assim como Noé. Ele não andou sabendo, tudo bem, vai ter uma chuva, eu sei que a chuva alaga e esse barco... Ele não podia saber, ter certeza que a arca ia resistir pelos olhos humanos. Ele não tinha nem como fazer comparação. Assim como Neto, sim, pela comparação humana, diria, não tem chance, não vou nem clamar. Mas a fé nos faz ver o impossível, o que ainda não existe, pela fé nós podemos contemplar no Senhor. E essa é uma lição para nós. É a lição de que Deus tem um plano muito maior do que a gente imagina, um plano muito mais profundo, né? Em Isaías, capítulo 55, versículo 9, Deus nos lembra o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Então a gente quer encorajar você a entregar o impossível nas mãos de Deus, sim, né, Ju? Sim. E a entregar as nossas ansiedades, né, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele sempre muito didático, ele diz para nós: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então nós temos paz e tranquilidade de que podemos sim confiar e seguir os desígnios de Deus. Assim como Neto teve essa experiência, assim como Noé pôde confiar e seguir todas as orientações de Deus, obedecer a Deus cegamente, nós também podemos fazer. É porque eu acredito que deve ter sido muito difícil para ele renunciar ao controle. Né? Nossa! Naquelas circunstâncias, por exemplo, ele poderia, enfim, querer colocar outra pessoa na arca. Sei lá, não sei. Gente, eu fico imaginando, agora que você falou, a gente tem amigos, sim, parentes, pessoas queridas. Sim. Deus deu uma determinação para Noé. Noé não pôde escolher quem ia para a arca. Noé não pôde escolher que dia que ele entraria na arca. Não. Como que seria a arca. Não. Que dia que ia chover. Não. Ele não tinha controle de nada do que iria acontecer. Ele apenas confiou. Ele não podia determinar. E muitas vezes o Senhor também
está nos exigindo que a gente entregue esse controle nas mãos dele, está pedindo de nós, ei, eu tenho um pensamento mais alto, o plano está perfeito, eu já desenhei tudo, apenas confia, me entrega tudo que eu controlo todas as coisas. E um fato, querido, Patrícia, Sim. a gente querendo ou não, É. é ele que controla. É ele que controla A tudo. diferença é a gente confiar e Exatamente. descansar em paz, entregando para ele as nossas ansiedades, porque ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo. E ser obediente, sendo obediente, a gente só ganha. Só ganha. A gente não tem uma perda sendo obediente, a gente só ganha. Né? Então, se você está aí, né, se está acompanhando a nossa série, se viu os episódios anteriores, né, que falam sobre escolhas que geram vida, você precisa entender que viver para Cristo é tudo. Abrir né, mão. É abrir mão de tudo. Abrir mão. É deixar ele no controle. E entregar tudo para ele. Entregar descansar. Entregar tudo para ele e descansar. Paulo tem uma frase muito forte sobre isso. Ele fala, agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, a minha vida não é mais minha, a minha vida é de Deus, e é Cristo quem comanda, é Cristo quem vive em mim e através de mim. Que nós possamos viver Cristo, confiar e fazer a vontade do Pai, assim como Jesus, ser obediente em tudo, porque Jesus falou que a vontade dele, né? Porque a missão dele era fazer a vontade do Pai. Então que nós possamos confiar nesse Deus tão maravilhoso, que trabalha além das circunstâncias, Sim. porque as circunstâncias são dele. Confie nesse Deus, querido. Entregue a sua vida a ele e descanse no Senhor. Faça boas escolhas e gere muita vida para você e para as pessoas que o cercam. É isso. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça, comente, curte e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau.